Oi, crianças, tudo bem com vocês? Olá para os pais ou responsável aí que acompanha a criança nas atividades. Hoje vamos trabalhar com as explicações da quinta-feira, dia 8 de abril, ok? Aí na questão número 1 de português, nós temos o seguinte: leia esta tirinha. Então vamos ler esta tirinha Mickey Mouse aqui. E a barata vai falar. Você pode jogar no gol do nosso time? A aranha responde: sim. Então a barata fala: oba! E aí a aranha vai responder, né? Vai falar: bah! Eles não me acham um bom goleiro. E no último quadrinho ela continua falando: eles só querem o gol com rendinha. E aí nós temos aqui o gol, né? Com as teias da aranha para simular o quê? Para parecer com a tela. Agora responda, letra A. A quem a aranha se refere quando diz eles? Eles só querem que ela faça essa rendinha aí. Eles quem? Em crianças. Aí você responda aí na letra A. B. Por que as baratas querem a aranha no gol? Lá no último quadrinho desta tirinha, a aranha já responde, né? Já tem essa resposta aí, afinal de contas, o que eles querem dela? Então, por isso que a chamam para ficar no gol. E C, as palavras sublinhadas nos balões da tirinha apresentam o fonema S, ou seja, o som do S. Vamos voltar então para a tirinha, observar as palavras sublinhadas com esse som de S. Primeiro quadrinho aqui, nós temos 3 palavras sublinhadas. A palavra você tem som de S, mas é escrita com C. A palavra nosso também com som de S, mas escritas com 2 S. E a palavra sim no início da palavra, com o som do S bem no início. E aqui no meio, no quadrinho do meio, nós temos a palavra eles. Eles. O som do S está no final da palavra. E no último quadrinho, temos a palavra eles novamente, com o S no final, e a palavra só, com o S no início da palavra. Então, o que nós temos que fazer na letra C? E eu já comecei aqui, dando um exemplo. Observe a posição das letras que representam o fonema S nessas palavras e organize-as em número 1, palavras com S em início ou final de sílaba. Início da palavra aqui, ó, no início da sílaba, no início da palavra, nós temos a palavra sim. Eu fui lá no quadrinho novamente, porque tem que retirar do quadrinho essas palavras, e peguei a palavra sim do primeiro quadrinho. Tem outra palavra no primeiro quadrinho com S no início? Não. Então é somente a palavra sim. Tem outra palavra aí com S no início e no final? Sim. Aqui no quadrinho do meio, vocês já devem ter observado que tem um S no final da palavra. E no último quadrinho também. Nós temos uma palavra com S no início. Agora, na número 2, palavras com C antes de E ou I. No primeiro quadrinho, vocês já vão encontrar essa palavra, já estou até dando a dica de onde está. E 3 palavras com SS entre vogais. Lá no primeiro quadrinho também, vocês vão identificar essa palavra. Quando encontrar, é só escrever nessas linhas, certinho? Além disso, além dessas palavras com S no início, com 2 S's, com C escrita com som, mas com som de S, como a palavra você, nós temos também outras palavras, outras formas de escrever, mas com o som de S também. Aqui nós temos esses grupos de palavras, certo? Eu vou ler o primeiro aqui que eu estou apontando com a seta. Palavras escritas com S e C, antes de E e I. Exemplos: crescer,
piscina. Observe o som que a professora está falando e observe aqui a letra, certo? Antes de e, I. Temos então aqui, como nós observamos, a palavra piscina e a palavra crescer. Temos aqui o S com C cedilha, o C e a cedilha, antes de A e O. Exemplo, cresça, o S e o C antes da palavra A aqui, e cresço, antes da palavra O. E por último, temos também palavras com som de S, escrita com XC, antes de E I. Exemplos, excelente, excitação. Então, é assim que nós falamos esse tipo de palavra, com esse som de S. Deu para aprender? Ah, professora, mais ou menos. É mais ou menos mesmo, criança. No início, nós temos que prestar atenção, ouvir, olhar, observar. Depois temos que praticar, fazendo atividades, lendo bastante e escrevendo também. Porque à medida que nós escrevemos ou que fazemos exercícios, se acertamos, estamos aprendendo, se erramos e depois consertamos aquilo que estava incorreto, nós também estamos aprendendo. Então, é sempre com a prática, certo? Então, na número 2, vão completar as palavras com os dígrafos corretos e ler as palavras em voz alta. Nós temos aqui esses dígrafos, essas palavras que nós acabamos de falar sobre elas. Escrita aqui no primeiro quadrinho com SC, S com C cedilha e XC. Eu vou ler essas palavras em voz alta com vocês e vocês vão completar qual que é a palavra aqui, qual que é o dígrafo certo, aliás, se é o SC, se é o S com C cedilha ou se é o XC. Ah, prof, mesmo observando essas regras aí da página que você explicou, eu tenho dúvida. Na dúvida, nós podemos consultar o dicionário, se você tiver em casa, ou olhar também no dicionário online que tem na internet. Eu vou ler essas palavras e se vocês tiverem dúvida, podem consultar, porque é uma forma de aprender também a pesquisa, certo? Primeira palavra, eu vou ler para vocês, é a palavra excelente. Segunda palavra é a palavra naço. Terceira palavra é a palavra exceto. Quarta palavra aqui, da segunda fileira, perdão, é um numeral 600. Depois é a palavra descida. E por último, a palavra desço, ok? Então, completando aí, vamos para a atividade 3. Complete as palavras com a forma correta do verbo indicado. A primeira aqui, eu até já respondi aqui, certo? Eu já completei. Os alunos descem as escadas correndo. Eu coloquei aqui, nesse espaço, a forma correta desse verbo de acordo com a frase. Os alunos descem as escadas correndo quando ouvem o final. Então, não é para eu escrever a palavra descer. Eu vou ter que modificar esse verbo, eu tenho que mudar essa palavra. Ao invés de escrever descer, como está aqui no plural, eu vou ter que modificar. Os alunos descem as escadas correndo quando ouvem o sinal. A letra B e C também vai ser a mesma coisa. Vocês vão ter que mudar essa palavra de acordo com a frase. Por exemplo, todos os dias eu desceremos o quê? As escadas e pego o jornal. Qual que é a palavra, qual que combina aí? Todos os dias eu desço, todos os dias eu descem, todos os dias eu descerei, todos os dias eu descerá as escadas. Qual palavra combina melhor aí? Hein? C. Nós, o quê? A ladeira devagar para não cair. Nós, o quê?
Nós desço, nós descemos. Como é? Qual seria mais correta? Vocês entenderam aí essa mudança da palavra de acordo com a frase, se ela está no plural, se é mais de um, se é apenas um, se está no passado, se é algo que já aconteceu, se é algo que está no presente, se é no futuro. Tudo isso pode fazer com que o verbo, essa palavrinha aqui, ó, que eu até gritei aqui para vocês, muda, né? Ela acaba mudando. Bom, vamos para a matemática. Qual o resultado da soma? Então, aqui são diferentes formas da gente fazer uma soma. Se você, criança, tem um rascunho, um papel aí que você não esteja utilizando, um caderno, você pode estar utilizando eles para armar suas contas e fazerem para não errar. Mas se você sabe fazer de cabeça, ótimo também. Aqui nós temos um material dourado, certo? E eu já coloquei o numeral aqui, não está na prova de vocês, né, na apostilinha que vocês estão com elas em mãos, mas eu já coloquei aqui para dar essa dica. O primeiro material, ele vale 100, que é uma centena. O segundo também vale 100, é uma centena. E esse compridinho aqui, ele vale 10, vou até colocar aqui pertinho dele, que é a dezena. Então, você simplesmente vai somar. Quanto que é 100 mais 100 mais 10? Se fez isso, só colocar o resultado. Letra B. Quanto que é 10 mais 10 mais 10? Já sabe? Coloca o resultado. Letra C, nós temos o ábaco, que nós até falamos na atividade anterior que vocês levaram para casa. Aqui o U de unidade, D de dezena, C de centena. Lembrando que uma centena é 100. Então, cada bolinha aqui vale 100. É só você contar. 100 mais 100 mais 100. 100 3 vezes é quanto? Ou seja, 100 vezes, 3 vezes o número 100, aliás. Se eu fizer isso, quanto que vai dar? Aí é só somar. Quanto que vale aqui? 300 mais 0, porque não tem nenhum aqui na casa da dezena, mais o 2. 300 mais 0 mais 2, quanto que vai dar? Letra D, 40 mais 30. Ah, prof, eu não sei fazer de cabeça. Arma a continha no caderno para ficar fácil de fazer. E letra E é o dinheiro aqui, o sistema monetário brasileiro, nosso dinheiro. Você vai somar também. Quanto que é 10 mais 10 mais 5 mais 2 e mais 2? Depois, na letra F, 15 mais 15. Na letra G, novamente, tem o ábaco aqui, com 2 unidades, 4 dezenas e uma centena. Lembrando aqui que uma dezena vale 10, então cada bolinha aqui vale 10. Você vai contar de 10 em 10 para descobrir quantas dezenas tem, e aí vai somar com tudo que está aqui no ábaco. Depois, o numeral 400 mais 300, essa soma aqui. E por último, na letra I, R$1 mais R$1, mais 50 centavos, mais 50 centavos. Crianças, uma coisa que eu esqueci de mencionar, deveria até ser tirada, é que se R$1 ele já não existe mais em forma de nota, só em moeda, mas já existiu. E caso vocês tenham que fazer essa soma, ela é assim, ela é representada dessa seguinte maneira aqui que eu vou colocar para vocês. R$1 mais, vou colocar o sinal de mais aqui. Opa, achei. Mais R$1 mais 50 centavos. Como eu represento 50 centavos? 50 centavos não é menos que R$1? Então, tem que colocar o numeral 0,50 centavos, né? Se eu colocar o 50 aqui de uma vez, eu posso errar a minha conta. E logo abaixo dele,
eu coloco novamente o numeral 0,50 para representar que é o quê? Centavos. E aí eu faço um traço aqui embaixo e a minha conta está armada. Agora é só eu fazer o quê? Responder. Começando sempre da unidade, depois para a dezena, depois na centena. Façam essa soma e coloque aí o resultado, certo? E aí finalizamos essas atividades. No próximo vídeo vamos para a explicação do sábado. Até mais, crianças!